Graça e paz, amados irmãos. Amém. Que alegria poder estar aqui louvando o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Tem sido um privilégio voltar a esse lugar. Estava com saudade. Vocês bem sabem que eu estava de férias. O pessoal está perguntando assim: pastor, você está muito bronzeado, está surfando? Eu falei: não, foi batismo ontem. Ainda não aprendi a surfar não, mas o Wallace vai me ensinar, né? Você vai me ensinar. E gente, foi um tempo precioso. Estive em algumas igrejas, porque pastor, quando está de férias, ele vai visitar a igreja. Sim, a gente vai em 3 igrejas no domingo, assim, coisa de pastor. Mas eu quero dizer um negócio para vocês, assim, de todo o coração, não é porque eu estou aqui não, mas eita, igreja abençoada essa nossa igreja. Como é bom voltar para casa. Glória a Deus. É uma família, eu me sinto muito feliz e privilegiado de ser parte dessa família. Queridos irmãos, antes de nós começarmos a nossa reflexão de hoje, eu preciso falar sobre algo muito importante. Aliás, um dos momentos mais importantes da nossa igreja, um momento assim muito especial para nós, é quando nós recebemos aqueles que estão visitando. Se tem alguém aqui visitando, você é um motivo de muita alegria nessa igreja. Então, nós temos uma equipe assim bonita, especial, e essa equipe tem um cartãozinho de boas-vindas. Você não vai pagar mico nenhum, não fique preocupado, a gente não vai pedir para você vir aqui na frente, mas nós gostaríamos muito que você desse um sinal com suas mãos para que a nossa equipe fosse até você. Então, se você está vindo pela primeira vez, por favor, nesse momento, levante sua mão, nós vamos até você. Mantenha sua mão levantada até que a nossa equipe de integração chegue a você. Uma alegria tê-los conosco. Que privilégio. Se você não recebeu ainda o cartãozinho de boas-vindas, fica aí com a mão levantada e persevera. Esse é um teste para ver se você vai continuar firme aí. Benção. Se há alguém da família Rio perto de alguém que está vindo pela primeira vez, por favor, represente-nos com um caloroso abraço. Sejam todos muito bem-vindos. Eu venho de uma igreja que a gente cantava uma musiquinha assim: visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Essa igreja. Gostei, Marcelo, gostei. Aleluia. Eu estou muito feliz também porque Deus tem abençoado demais. Nós retomamos as nossas fontes. Quem aqui faz parte de uma fonte? Levanta a mão bem alto. Olha só, uma boa parte da igreja já faz parte de um pequeno grupo, mas muita gente ainda não faz parte. E deixe-me dizer algo para vocês, amados irmãos, eu preciso dar esse recado para a igreja. Há 2 anos atrás, pouco mais que isso, nós reunimos apenas 7 casais. E nós vivemos um sonho enorme. Iniciamos uma igreja sem recurso nenhum. Iniciamos a igreja apenas com o ID do Senhor e com uma missão muito clara, uma visão muito clara que Ele deu no nosso coração. Mas o tempo foi passando e já nos 6 primeiros meses nós tínhamos 70, 80 pessoas. Antes do primeiro ano nós já tínhamos 100 pessoas. Na metade já próximo do segundo ano nós tínhamos mais de 200 pessoas. E agora nós já passamos o número de 400 pessoas, amém? Amém. Quem se alegra com esse crescimento? Amém. Glória a Deus, aleluia, aplaudir o Senhor, amém, amém. Mas é o seguinte, quando a gente é uma igreja pequena, é muito fácil a gente se cuidar. Todo mundo sabe o nome, todo mundo sabe o que está passando, sabe onde mora. Quando a igreja cresce, como é que a gente se cuida então? Como é que a gente conhece uns aos outros? Como é que a gente faz relacionamento? Como é que a gente pastoreia? Vocês não têm ideia do tanto de pedidos que eu recebo diariamente de pessoas precisando de aconselhamento pastoral. Mas além dessa limitação, e mesmo se eu tivesse 48 horas eu não daria conta, eu e o pastor Marçal, nós ainda trabalhamos lá fora. Nós ainda temos o nosso trabalho secular. Então fica difícil cuidar de todo mundo, se aproximar de todo mundo. Mas Deus deu uma grande estratégia para nós.
Nem o próprio Cristo tocou em todo mundo, mas ele fez discípulos. Ele fez 12, enviou 12 pessoas, enviou 70, e esses foram se juntando, pregando o Evangelho, e de casa em casa iam anunciando o Evangelho do Senhor e cuidando das pessoas. Eu queria chamar aqui todos os líderes de fontes que estão aqui nesse culto, nesse momento. Por favor, venham aqui à frente. Gostaria que vocês viessem aqui à frente. Quero mostrar para a igreja o privilégio que ela tem com esses líderes abençoados. Glória a Deus! Se você está chegando na nossa igreja, esses são os pastores e pastoras. Gente que está cuidando de gente. Gente que aprendeu a chorar com gente. Gente que, sabe, tem nos dado o privilégio de ver coisas incríveis. Ontem, por exemplo, nós batizamos alguns irmãos. E esse batismo foi tão especial. E foi especial porque nós vimos muitos frutos desses pequenos grupos. Então, por exemplo, se você é casado, eu quero incentivar você aí numa fonte de casais. É uma ótima oportunidade para você estar lá na Madalena com o pastor Marçal, sua digníssima esposa que veio hoje, muito charmosa por sinal. Se você mora em Bairro Novo, Água Fria, Olinda, Janga, Maria Farinha, Itamaracá, João Pessoa, Fortaleza, aí você vem aqui, ó, Fonte Olinda. Tem tremendos encontros naquele lugar. Esse povo gosta de orar e gosta de comer. Se você mora Curado, aí a gente sobe um pouquinho mais, Bezerros, Gravatá, Moreno, Caruaru. Você pode ir lá na Fonte do Curado. Eu não queria que você perdesse o privilégio de desfrutar da melhor parte da igreja. Sabe, amados irmãos, na Fonte Caxangá nós temos visto tantos milagres. Essa fonte tem sido uma bênção, uma resposta de oração para muitas pessoas. Então, nós temos também uma opção para você que mora em Boa Viagem, Piedade, Candeias, Paiva, Barra de Jangada, por ali. Se você quiser, as pessoas que moram também no Cabo de Santo Agostinho, Ribeirão, Palmares, podem ir lá na Fonte Boa Viagem. Amém? Temos uma fonte muito especial, eu acho que é a fonte mais festeira de todas. É com certeza a mais festeira de todas. O povo para gostar de fazer festa. É esse povo de Jardim São Paulo. Então, se você mora perto de Jardim São Paulo, você pode ir para uma fonte dessas. Olha que casal bonito. Olha só. Da parte dela, é claro. Esse casal tem uma fonte maravilhosa lá aqui na Madalena, fonte mista. Se você não é casado, enfim, você pode ir para essa fonte. Tem sido incrível. O testemunho deles tem impactado muitas pessoas. Se você mora perto do Rosarinho, se você pode desfrutar de um privilégio enorme de estar numa fonte como a do Rosarinho, você fala com a Jana. Se você é um adolescente, um jovem, e aí se você está precisando mais do que nunca conectar com pessoas que vivam os dilemas da sua idade, as tentações, olha só, Deus providenciou um pequeno grupo de jovens maravilhoso sob a liderança de Laís. Então, irmãos, para de reclamar que você não é pastoreado e faz o esforço de sair de si mesmo e encontrar o outro num pequeno grupo. Esse ano nós temos, com a graça de Deus, o sonho de multiplicar as fontes para dar mais e mais oportunidades para que as pessoas possam se conectar. Então, por favor, agradeçam a esses heróis com uma forte salva de palmas, que estão liberados. A todos vocês. Nós queríamos passar aqui um vídeo rápido das fotos de como foi o batismo ontem. Foi tremendo. Olha, vai ficar marcado na história. Então, por favor, pode jogar aí a foto. Vídeo, maravilha. Foi um momento muito emocionante, onde pai batizou filho, onde
os discipuladores batizaram aqueles que estavam sendo discipulados. Foi incrível, gente que foi alcançada no trabalho. Por exemplo, esse que passou agora há pouco foi alcançado no trabalho. Sabe, pessoas que investiram em gente e batizaram. Essa é uma das pessoas, é muito especial para nós, porque nós já estávamos investindo na vida dela há muito tempo. Sabe, tia batizando sobrinho, foi namorado batizando namorada. Louvado seja Deus por esse privilégio que nós vivemos no dia de ontem. Foi especial, foi marcante. E eu queria dizer para todos vocês que nós ontem batizamos 22 pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Esses são os pais batizando a filha. Esses são os pais batizando a filha, pai batizando o filho. Deus fez coisas tremendas naquele lugar. Foi muito emocionante, a filha batizando a mãe. Parece que o pastor aí estava empolgado. Mas foi muito intenso esse momento de quebrantamento. Foi especial. Essa foto então fala de uma família inteira que veio aos pés do Senhor Jesus. E sabe, nós batizamos o cabeça da casa, e o cabeça da casa batizou a sua esposa e os seus filhos, e toda essa família desceu as águas para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu quero dar glória a Deus por tudo isso que está acontecendo. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Feliz 2018. Prepare o seu coração, porque Deus vai fazer muitas coisas esse ano. Eu estou certo de que grandes coisas estão por vir. Sabe, quando nós começamos o ano, a maioria das pessoas começam a fazer planos, resoluções. Alguns constatam o óbvio: eu preciso perder peso. Deus está falando com alguém aí? Amém, irmão? Eu estou nesse negócio aí também. Alguns dizem: eu preciso falar inglês. Outros falam assim: vou me matricular para o mestrado. Outros dizem: eu preciso gastar mais tempo com a família. E bom plano é esse. Sabe, nós somos aqueles que fazem resoluções. Nós gostamos de ter a expectativa acerca desse ano que está por vir. E eu quero ler um texto com vocês. Se você puder, abra a primeira carta aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. É uma lista de resoluções. Sabe, se você não fez as suas resoluções, não se preocupe, Deus já te deu todas elas. Então preste bem atenção à lista de resoluções preciosas que Deus colocou nesse texto para você e para mim. Verso 16 do capítulo 5 diz o seguinte: alegrem-se sempre. Agora olha bem para mim, Paulo não está falando isso pela primeira vez. Paulo diz isso inúmeras vezes, especialmente na carta aos Filipenses, quando ele dá prisão. Escreve o que nós conhecemos como a carta da alegria, porque a maior concentração da palavra alegria e seus derivados estão em Filipenses. E ele escreve isso estando em condições subhumanas de prisão. Sabe o que Paulo está querendo dizer? É que uma das resoluções que você precisa tomar nesse ano, uma das decisões importantes, é você decidir se alegrar no Senhor sempre. Portanto, Filipenses capítulo 4, verso 4 diz: alegrai-vos no Senhor sempre. Diz a fonte, é no Senhor. Mas também diz algo importante, é que é em toda e qualquer situação, porque o crente, quando ele não é feliz ele é feliz apesar de. Mas a nossa felicidade vem de Cristo. A segunda resolução que ele põe aqui, e é nessa que nós vamos focar nesses próximos 3 domingos, é: orem continuamente. Orem continuamente. Se há alguém aqui querendo saber a vontade de Deus, por favor, olhe o verso que vem a seguir, verso 18, que diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se você está em crise, se você está dizendo: Senhor, eu preciso saber a Tua vontade, eu preciso saber a Tua vontade, está aqui, está revelado. Um coração grato é a vontade de Deus para você. Porque a vontade de Deus não é a neurose dele para nós. A vontade de Deus não deve ser a neurose da nossa vida.
Vá vivendo na sobriedade da palavra, em tudo aquilo que Ele revelou, e tenha um coração grato ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. Mais do que isso, o texto diz, verso a seguir: não apaguem o Espírito. A maior tragédia que pode acontecer nesse ano é você deixar todos os dias do ano passar sem que você tenha uma profunda experiência com o Espírito Santo. Às vezes eu vejo pessoas que estão na superfície da fé, é gente que tem medo de permitir-se encontrar o Espírito Santo. Portanto, uma resolução maravilhosa para você nesse ano: dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo do Senhor quer atuar em nós e através de nós. Mas tem uma outra resolução: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ama a palavra. Ama a palavra. E seja sóbrio. Porque nem todo mundo que diz que está falando a palavra está pregando de fato a palavra. Está acontecendo um milagre. E eu não estou falando de um cego que abriu os olhos, um coxo que andou. Eu estou falando de 250 pessoas, um pouco mais que isso, que estão lendo a Bíblia diariamente. E no prazo de um ano, para a honra e glória do Senhor, vão ler toda a Bíblia. Amém? Alguém que celebra isso? A igreja do Senhor está comendo o livro santo. Verso 22 dá uma outra resolução, preste bem atenção, porque diz assim: afaste-se de toda forma de mal. Cuidado com os seus hábitos pecaminosos. Cuidado com os comportamentos que são desaprovados pelo Senhor. Queridos, nós instalamos hábitos que por vezes são reprováveis diante dos olhos do Senhor, e nós colocamos Ele no colo, fazemos carinho, sem nem perceber. Confronte-se. O que é que você faz que Deus diz não faça? Levante-se com uma decisão firme de ser santo e irrepreensível. Onde está a igreja santa e irrepreensível do Senhor? Quando aparece a palavra irrepreensível no Novo Testamento, a expressão grega tem a ver com... é como se aquele fiozinho da roupa que a gente vai puxando, e se a gente continuar puxando, desfaz a roupa. É como se a palavra de Deus estivesse dizendo assim, que não tenha um fiozinho desse na vida de vocês, onde alguém pode puxar, desfazer você. Mas hoje, irmãos, eu quero focar no verso 17. Orem todo o tempo. E quando eu leio esse texto, eu lembro de um outro, de Efésios capítulo 6, verso 18, que diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A igreja precisa entender o poder da oração. Conta a história de que havia uma igreja pequena e fervorosa. E essa igreja pequena e fervorosa no interior recebeu uma notícia triste. É que o seu vizinho, o prédio do lado, parede com parede, foi alugado para um empreendimento não muito agradável. Alugaram o espaço da igreja, o espaço lateral à igreja, para um prostíbulo. Então, os encontros eram estranhos. Alguns iam para a igreja e bem ao lado alguns iam para se prostituir. E essa igreja levantou-se e começou a dizer assim: isso não pode acontecer. Precisamos orar. E o pastor ousado começou a dizer: irmãos, vamos orar para Deus resolver essa situação. E eles começaram a orar. E o interessante é que houve um curto-circuito.
numa dessas madrugadas, e esse curto-circuito principiou um incêndio, e o dono do prostíbulo descobriu que a igreja estava orando para que aquele prostíbulo saísse dali. Então ele, revoltado, foi para o delegado da cidade e disse assim: eu quero que o senhor tome providências, porque eu quero que essa igreja seja responsabilizada. O delegado manda chamar um pastor, que chega desconfiado. Os dois estão na sala, e o delegado falou assim: você tem alguma relação com esse incêndio? Você estava orando por isso? O pastor diz: era só uma oraçãozinha, não tem nada a ver com isso. E aí o dono do prostíbulo se levantou e falou assim: esse povo, quando ora, o negócio acontece. O delegado coçou a cabeça e constatou: eu tenho um dono de prostíbulo que é crente fervoroso e um pastor que é desconfiado acerca da sua oração. Alguém aqui que crê no poder da oração? Alguém aqui que crê que o Senhor responde a oração? Sabe, amados irmãos, eu quero confessar algo para vocês, e eu sei que eu vou entrar num terreno delicado. Alguns irmãos já entraram numa onda moderna que eu acho maravilhosa, e eu não quero aqui desfazer a utilidade, as técnicas e a importância, mas todos vocês sabem que surgiu uma onda chamada coach. É coach para tudo que é coisa. Eu descobri que recentemente existe coach até para corrida. Existe coach emocional, coach profissional, e o objetivo é ampliar a capacidade de um indivíduo obter resultados. E eu acho que algumas técnicas são de fato fantásticas, mas esse pessoal exagera muito, querendo elevar as potencialidades do indivíduo e fazê-lo acreditar que ele é capaz. Outro dia que agora eu sou um pastor conectado, estava dando uma olhadinha no Instagram, comecei a ver alguns irmãos postando umas hashtags. Hashtag coach, hashtag eu faço o meu destino. Quando eu vi esse negócio eu fiquei preocupado. Esse é um dos slogans mais usados entre os coaches. Eu faço o meu destino. Você faz o seu destino? É sério que você acredita porque perdeu 5 quilos, você está no controle da sua vida? Você acha mesmo que você é autossuficiente e controla aquilo que vai acontecer? Você não consegue resistir a um ridículo, minúsculo vírus que te põe no banheiro e te faz ficar sem controle. Eu quero ver você dizer que você está no controle de 2018, quando você descobrir que a sua esposa, com quem você já está casado há 18 anos, traiu você e levou junto o chão. Eu quero ver se você é, de fato, o senhor do seu destino. Me diga se você faz o seu destino quando você descobrir, por acaso, uma pedra de crack na bolsa do seu filho. Me diga se você faz o seu destino quando, por exemplo, você recebe o resultado da biópsia e descobre é metástase. Você faz o seu destino. Me diga se você faz o seu destino quando você sai para comprar um medicamento e um homem embriagado num domingo cruza o sinal fechado e alcança o seu carro, levando a sua família, os seus sonhos. Me diga se você faz o seu destino. Quando a sua empresa perde aquele contrato principal e você sabe que dali para frente é declínio fatal. Quando a depressão agarra a sua alma e você não tem mais forças nem para tomar um banho,
você faz o seu destino. Quando de uma hora para outra sua mãe vai fazer uma cirurgia, o médico sai dizendo assim: foi excelente o resultado, e daqui a pouco você tem que ouvir ele dizer: ela faleceu. E agora você entra numa sala vazia e enxerga ela em cada canto da casa, mas ela já não está. Você faz o seu destino. Se tem algo que você precisa saber, é de que o seu destino não está nas suas mãos. Se tem algo que você precisa saber, é de que essas técnicas são maravilhosas, são relevantes, ajudam bastante, mas quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. Porque eu quis falar sobre oração e não sobre resoluções, é porque, sinceramente, orar é reconhecer que o seu futuro não depende somente de você. Ajoelhar-se diante do Senhor é render-se e dizer: Pai, eu estou entregue em tuas mãos. O problema é que muita gente que me ouve hoje, nessa noite, que carrega o título de cristão, gente que gasta domingo após domingo na igreja, são de fato ateus práticos. O ateísmo prático tem crescido nas igrejas, porque o ateu ele faz a opção de não viver o apoio de Deus. Ele diz: eu resolvo sozinho, eu dou conta sozinho, eu faço o meu destino. E quando você resiste à oração, tudo que você está dizendo para Deus é: ei Deus, eu não preciso de você, eu não conto contigo, eu resolvo ao meu próprio modo. Quanto mais a gente precisa, mais somos intensos no clamor. Se não, veja uma pessoa se afogando. Quanto mais ela sente que está se afogando, mais ela ergue os braços, ela grita, ela clama. Eu soube que uma das técnicas dos bombeiros é esperar um pouco até a pessoa começar a desfalecer. Sabe por quê? Porque se ele chega no momento do desespero, é capaz de ela afundá-lo também. Mas eu tenho uma boa notícia para você: ninguém pode afundar o Senhor, e todo o seu desespero em oração é resolvido nele. Nós, como igreja do Senhor, precisamos aprender a orar desesperadamente, a clamar e crer. Martinho Lutero disse que oração é o suor da alma, é o esforço de colocar em Deus as nossas aflições. Essa série é uma convocação para que a igreja dobre os joelhos. Essa série é estratégica. E sabe, eu creio que essa série, hoje e os próximos 2 domingos, vão mexer com a direção dessa igreja. Portanto, eu creio que o Senhor fará grandes coisas entre nós. Charles Spurgeon disse certa vez: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. E Deus está convocando esse povo para orar. Hudson Taylor, um homem de oração, disse: quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. John Wesley disse: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. A grande desculpa de todos nós, minha, é: eu estou sem tempo. Está tão corrida a minha vida. Sabe, eu ando trabalhando tanto, é tanta coisa para fazer. Eu sempre acordo assim, tão apressado. Cada segundo meu é tão precioso. Eu vou dizer para você qual é a prova que o seu problema não é tempo. Se você olhar as suas redes sociais, se você abrir o seu Instagram,
todas as utilidades que ele tem, não são muitas, uma delas é mostrar para você que o teu problema não é tempo. E eu não tenho nada contra a rede social. Por favor, me segue lá no Instagram, @ttomas, estou esperando você. Mas sabe, queridos irmãos, um dos textos que me desafia profundamente é Marcos capítulo 1, verso 35. Porque se tem alguém que tinha uma vida agitada, era o nosso mestre. Mas lá, no capítulo 1 de Marcos, ele me constrange dando uma informação. Diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou ali orando. Qual é o teu lugar deserto? Quais são os teus lugares secretos onde você e ele se relacionam? O nosso problema não é tempo. Eu aprendi com os coaches que a gente tem que pegar a coisa boa do negócio. Amém, irmão? Maravilha, porque o coach ensina que você não tem um problema de tempo, você tem um problema de prioridade, porque sempre acharás tempo para aquilo que é prioridade. Que tal então priorizar daqui para frente a oração? Meus irmãos, quero que você abra sua Bíblia comigo. Se já está com ela aberta em 1 Tessalonicenses, vá ao capítulo 3, verso 10. Porque hoje eu quero ler uma oração tão simples e tão poderosa de Paulo. Ele está orando pelos irmãos de Tessalônica. E nós vamos ver aqui 3 características dessa oração. E nós vamos aprender 3 coisas importantes sobre a oração. Portanto, 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10 diz: noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, ele começa a orar, nosso Pai e o nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. A exemplo do nosso amor por vocês, que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Primeira característica dessa oração de Paulo é de que ele ensina que oração é algo que acontece frequentemente. Nós precisamos orar com frequência. Oração é uma coisa que a gente faz com frequência. Um dia eu cheguei a um pastor que eu admirava muito e falei assim: me diga da sua vida de oração, eu quero aprender como você ora. Ele falou assim: eu tenho 3 momentos de oração. O primeiro momento é às 7 da manhã. Eu me levanto, leio a palavra, fico ali com Deus, busco o Senhor. O segundo momento é quando eu estou prestes a dormir. Eu vou para um quarto reservado e ali fico com o Senhor, dobro os meus joelhos, clamo ao Senhor. E aí eu perguntei: qual é o seu terceiro momento de oração? Ele falou assim: o terceiro momento de oração é o que acontece em todas as orações que eu faço entre o período do primeiro e do segundo. Entre a manhã e a noite, eu estou sempre orando. Sabe, amados irmãos, nós precisamos entender o privilégio de orar, porque é uma ordenança do Senhor para todas as idades. Todos precisam orar. Eu estou tentando ensinar meu filho a orar, e sabe de uma coisa? Eu descobri: ele já nasceu com um chip do pecado, não gosta de oração. Vamos orar, filho? Não.
mas orar é bom, falar com Deus, Ele fala muita coisa pra gente também. Não. Por vezes começa a chorar, a gente continua orando, mas tem uma parte que Ele entra fervorosamente. Quando a gente fala assim, em nome de Jesus, Ele, amém. Acaba logo. Sabe, irmãos, orar é uma conversa constante entre duas pessoas que se amam. Entre duas pessoas que se amam. Efésios nos fala tanto sobre oração. E a expressão que aparece em Efésios todo o tempo não é a expressão cronos, é a expressão kairos, denota em todo momento, na presença do Deus Altíssimo. Romanos capítulo 12, verso 12 diz: vigiai e orai em todo o tempo para não cair em tentação. Essa semana uma pessoa me ligou dizendo assim: olha, eu caí em tentação de novo. E eu não perguntei para ele por quê. Eu já sabia. Ele caiu em tentação porque não estava de joelhos. Ele caiu em tentação porque estava na sua prepotência de pé. Crente de joelhos não cai. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Você quer evitar as suas quedas? Põe-se de joelhos. De joelho é melhor. Orar não é natural. Orar não é algo espontâneo. Algumas pessoas ficam fantasiando a nossa vida, porque acham que o pastor tem uma unção diferente. Algumas pessoas acham que quando nós vamos orar, dobramos o joelho, o quarto começa a tremer. E a nossa esposa já está acostumada, então ela vira e dorme tranquilo, como se fosse uma massagem. Não. Quando nós estamos começando a desenvolver o hábito, é tão engraçado. A gente vai para o nosso quarto, fecha a porta, bota uma playlist. Coisa boa é orar com uma playlist. Faça uma playlist de oração. Eu adoro colocar uma playlist assim de fundo, uma música suave. Outro dia eu disse: eu vou orar. Hoje eu vou orar. Vou orar com força. Assim, gastar muito tempo na presença do Senhor. E aí a gente decide: não, eu vou orar 20 minutos. Hoje, 20 minutos. Já não é tanto tempo, mas 20 minutos. E a gente começa: ó Senhor Altíssimo, Tu sabes os meus problemas, Pai. Oh Deus, eu Te agradeço porque Tu tens sido tão fiel, mas Tu sabes a minha luta. Tu sabes, Senhor, disso. Pai, eu quero pedir, Senhor, que Tu transforme a minha esposa, Senhor. Misericórdia sobre a vida da minha esposa, Pai. Se Tu resolver a vida da minha esposa, Senhor, eu já estou de bom contigo e já está tudo certo. Aí a gente começa a pedir o Senhor, e a gente acha que o tempo passou assim, levanta empolgado, quando olha, 4 minutos. Porque orar não é espontâneo. Mas sabe de uma coisa? Outro dia eu comecei a correr. O parceiro de corrida está ali atrás, né? E quando a gente começa a correr, a gente vai bem devagarzinho, né? Não sei se vocês já estão vendo o resultado aqui, ó. Não, mano. Não mesmo. Mas é tão legal porque a gente vai descobrindo que a primeira vez que a gente vai, a gente não consegue correr 1 quilômetro, a gente fica morrendo. Mas 3 meses depois a gente faz 5 quilômetros pela primeira vez, fica super empolgado. E aí a gente descobre que nós vamos nos condicionando. A oração é assim. Não acho que de uma hora para outra você vai se transformar numa grande intercessora, num grande intercessor, mas deixa eu dizer uma coisa para você: vai orando, vai buscando o Senhor, e você vai ver que cada vez mais você vai estar na presença dEle, esquecendo o relógio. Existem 3 momentos para orar. Primeiro, ore antes, porque esse é um sinal de dependência. Ore antes. Tem muita gente que toma decisão e depois vai orar. Ora antes. Eu ouvi um pastor dizer uma vez que uma das melhores técnicas é você orar o primeiro minuto de tudo. Chega no seu trabalho, ora o primeiro minuto. Vai atender o cliente, antes de o cliente entrar, você ora o primeiro minuto. Você está orando o tempo inteiro, o tempo inteiro.
Sabe, irmãos, essa banda é maravilhosa. Hoje Deus fez um milagre, tinha uma unção especial, até o baterista tocou bem. Sentiram isso? Foi demais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, antes de eles tocarem, eles afinam os instrumentos. Não reclame da sua vida desafinada se você não está afinando em oração as suas decisões. Ore antes ao Senhor. Ore depois. Ore depois, porque isso vai nos ensinar sobre gratidão. A Bíblia fala que 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É de que naturalmente somos ingratos. Eu quero fazer um desafio a você. Faça um caderno de oração. Anota tudo aquilo que você está pedindo a Deus. E depois de 6 meses, volta para ler o seu caderno e você vai descobrir uma coisa. Você vai descobrir que Deus tem te abençoado infinitamente mais do que você pede ou pensa. Você vai descobrir que Deus tem te dado aquilo que você pede, mas você não volta para agradecer. Orar antes, dependência. Orar depois, gratidão. E orar sempre, comunhão. Você não precisa ter um motivo de oração, você não precisa criar um clima, você precisa estar o tempo inteiro na presença do Senhor. Oração é uma conversa entre duas pessoas que se amam. No secreto, a Bíblia fala sobre a oração nos lares. A Bíblia fala sobre orar uns pelos outros, intercessão pessoal. Sabe, irmãos, eu estava pensando sobre os nossos cultos. E eu sempre quis colocar uma equipe de intercessão, mas eu acho que intercessão é uma coisa que todo mundo deve fazer. Eu não acho que a gente tenha que delegar a missão da igreja para um núcleo específico. Portanto, núcleo de evangelização, núcleo de intercessão, seria dizer que a missão de todo mundo agora é só de alguns. Então, orando, pedindo a graça de Deus, eu tomei a decisão de convidar as pessoas que estão nas fontes para, durante os nossos cultos, estarem o tempo inteiro intercedendo. Então, nesse exato momento lá atrás, nós temos algumas pessoas de pé. Se você quiser, pode olhar para trás. Levanta aí a mão, pessoal que está intercedendo. Vocês vão ver que essas pessoas estão clamando ao Senhor todo o tempo. Ore todo o tempo. E todos os cultos daqui para frente haverão pessoas o tempo inteiro orando. Uma igreja não sobrevive sem oração. Eu tirei férias 2 semanas. Alguns irmãos, quando me viram, falaram assim: "Ô irmão, pastor, que bom ver você, que maravilha, gostou? Estava tão bom sem o senhor aqui. Fluiu tudo tão bem." Sabe por quê? Porque a igreja sobrevive sem mim. Louvado seja Deus. Deus sopra para um lado, a gente vai. Deus sopra para o outro, a gente vai. Deus não depende dessa banda, ela é maravilhosa, mas Ele não depende disso. A igreja sobrevive sem essa banda. A igreja sobrevive sem esse lugar. Esse lugar é maravilhoso, mas isso aqui não é fundamental. Mas a igreja não sobrevive sem oração. A segunda característica que nós vemos aqui é de que Paulo vai dizer fervorosamente. Na versão de alguns, a expressão é fervorosamente. Sabe, queridos irmãos, essa palavra no grego dá a ideia de intensidade, de profundidade. O que Paulo está dizendo é que a gente precisa orar todo o tempo e apaixonadamente. O clima dentro da alma precisa mudar. Tem gente que entra na sala do trono, parece que está no funeral. Senhor, Tu sabes.
O balão sobe quando é aquecido por dentro. Que Deus possa aquecer o nosso coração e fazer subir as nossas orações até a sala do trono. Nós precisamos ser fervorosos na oração. Um dos fenômenos mais lindos da igreja moderna é a igreja da Coreia, porque estava vivendo uma crise política, econômica, e Deus levantou homens que disseram: vamos orar, e as igrejas foram convocadas a orar, de modo que se você for na Coreia hoje, acorde cedo, porque você vai ver que tudo começa muito cedo, porque antes de ir para o trabalho, eles passam 2 horas de joelhos na presença do Senhor, templos lotados, sem banda, sem pregação, orando. Porque quando nós descobrimos o privilégio de orar, Deus se levanta do trono. Tem gente que, pelo amor de Deus, o mais próximo que algumas pessoas chegam da oração é quando aquela mensagem do inferno chega no seu WhatsApp: encaminhe essa oração para 10 pessoas e receba o seu milagre amanhã. Quem escreveu esse negócio foi o capeta. Não encaminhe para mim não, pelo amor do Senhor Jesus. Nem para o grupo da igreja, amém, irmãos? Deus está falando aqui. Eu creio que Deus está falando nesse lugar. Vai orar, fecha a porta do teu quarto e busca o Senhor. Agora, eu estava lendo Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, fala sobre a batalha espiritual. Você sabe que nós estamos numa batalha espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A palavra diz que o nosso inimigo é o maligno. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado irmão, presta bem atenção no que Deus está falando contigo. Teu inimigo não é a tua sogra. Só parece, mas abre o olho. Teu inimigo é o outro. Eu amo minha sogra, gente, é a minha sogra favorita. Amo demais. E quando eu vejo sobre a armadura de Deus, eu vejo sobre o capacete da salvação, eu vejo sobre a couraça da justiça, eu vejo sobre a espada da palavra, mas eu não vejo na armadura falar sobre oração. Não tem nada que remeta à oração na armadura. Por quê? Por quê? Será que a oração não é útil na batalha espiritual? Não se engane. Essa armadura está numa sala, e essa sala só abre com a chave da oração. A sala é a oração. E você só pode ser revestido de toda a armadura de Deus quando você descobrir a oração. Terceira característica que Paulo vai ensinar para nós é orar especificamente. Eu, quando era mais jovem, li um livro de Po-Yong-Chu. Alguns leram esse livro, Quarta Dimensão. Eu não estou recomendando para vocês, mas esse livro me empolgou na adolescência, porque ele dizia assim: olha, se você quer casar, você precisa dizer para Deus quem é essa pessoa. Você tem que dizer assim: olha, eu quero, Senhor, uma menina dos olhos verdes, que canta no louvor, com cabelo longo, que seja filha de pastor. E a gente fica, sabe, a gente vai dizer isso para Deus. Isso causou uma confusão enorme. Depois disso veio o pessoal da teologia da prosperidade, que aprendeu a dar ordens em Deus. O camarada é tão idiota espiritualmente que ele vai para frente de uma loja de carro e ele começa a dizer assim: olha, Senhor, eu vou te dar 1 semana para esse Camaro amarelo, aleluia, está na minha garagem e eu recebo. Aí, por conta dessa loucura teológica,
Muitos foram para o outro polo. É gente que entra na presença do Senhor em oração e fala assim: Senhor, Tu sabes, e olha, tanto faz para mim. Na verdade, eu não tenho vontades. O que for a Tua vontade é a minha vontade. Mas eu vejo na palavra: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque todo aquele que pede e o que busca. Tiago vai falar sobre oração e ele diz assim: não tem porque não pedem. Aí você ouve isso e fala: não, peraí, pastor, eu estou pedindo. Graças a Deus que ele foi adiante e disse: não tem porque não pedem, e quando pedem, pedem de maneira equivocada. A oração, querido irmão, vai gerar intimidade. E quando você tiver intimidade com o Senhor, você vai descobrir que o melhor para você é o que Ele quer. E você vai descobrir o que Ele quer. E você vai pedir o que Ele quer. E quando você pede o que é melhor para você, o Pai amoroso se levanta do trono em nosso favor. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe, irmãos, algumas pessoas dizem assim: a oração muda aquele que ora. É verdade. Mas a oração também muda cenários, transforma situações. Eu vejo aqui Paulo orando especificamente. A primeira oração específica é para eliminar os obstáculos, porque ele diz: eu quero ir ter convosco. Ele está dizendo assim, que Deus abre os caminhos, porque até esse exato momento Paulo não conseguiria chegar ali. Havia muitos problemas, percalços enormes no meio da viagem. Paulo está dizendo: olha, Senhor, eu quero isso. E se Tu não quiser isso, Tu fecha a porta, eu dou glória a Deus, mas eu quero isso. Depois Paulo vai adiante, ele vai dizer o seguinte: aumenta o amor dessa igreja. E ele vai ainda mais especificamente dizendo: muda o nosso coração. Aqui eu quero fazer um parêntese. Tem muita gente que é muito boa para orar, para Deus mudar o outro. Outro dia uma irmã chegou aqui dizendo assim: olha, pastor, está difícil demais meu casamento. Eu falei: qual que é o problema? Não, o problema é que é o meu marido. Sim, mas o que é que ele faz? Não, ele é o problema. Se Deus tirar ele da minha vida, já está resolvido. Eu falei assim: minha irmã, quanto tempo você está gastando orando pelo seu marido? Ah, pastor, eu orava antes, mas já tem uns 2 anos que eu parei de orar. Não cessem de orar, diz as Escrituras. Sabe, amados irmãos, Paulo aqui ora com objetividade. Ele diz: olhando para a eternidade. Ele vai olhar a volta de Cristo. Ele tem objetividade. E toda oração tem 3 respostas, pelo menos. Uma das 3 respostas você receberá. A primeira delas é: espere, porque não é o tempo. Então Deus vai e arquiva o seu pedido. A segunda resposta é não. Deus recusa o seu pedido. E deixa eu dizer para você, um dos maiores motivos de gratidão que eu tenho é porque Deus não ouviu muitas das minhas orações. É porque Deus não disse sim a muitos dos meus pedidos. Eu já pedi coisas a Deus que eu olho agora e digo assim: eu era um tolo. Portanto, Deus sabe o que é melhor para nós. Agora deixa eu dizer para você, Ele diz espere, Ele diz não, mas Deus também carimba o nosso pedido. Ele diz sim, porque quando o nosso coração está alinhado com o coração do Senhor, Ele se levanta do trono ao nosso favor. E a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele abre as comportas dos céus e faz chover sobre nós.
Eu quero desafiar você a orar crendo. Muita gente ora sem esperar a resposta. Muita gente ora sem acreditar na resposta. Conta a história de que um pastor, no sertão, no ápice da crise, convidou a igreja e disse: olha, irmãos, eu quero todo mundo aqui às 19 horas, porque nós vamos fazer um culto de oração. E o motivo desse culto de oração é porque nós precisamos orar e pedir ao Senhor que mande chuva. Esse sertão precisa ver chuva, porque o gado está morrendo, já não há mais pasto, a situação está calamitosa. Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor: venham todos vocês. No outro dia, 19 horas, uma adolescente bate na porta da igreja com um objeto estranho na mão, que não se usa para o lado de lá, mas que ela conseguiu providenciar. O pessoal olhou e viu que na mão dela havia um guarda-chuva, porque ela foi a única que foi para a reunião crendo que Deus havia de responder. Ei, amado irmão, quando orar, prepare o seu guarda-chuva. Irmã, quando você orar, prepare o seu guarda-chuva. Prepare-se, porque Deus ainda responde as nossas orações. Posso ouvir um amém? Amém. Quando eu vejo de capa a capa a minha Bíblia, eu vejo homens e mulheres de Deus que tiveram orações respondidas. Eu olho, por exemplo, para Abraão, que intercede por Ló, e Deus poupa ele da tragédia que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E quando eu olho essa história, sabe o que é que eu aprendo sobre oração? Eu aprendo que a nossa oração pode mudar o destino de nossos familiares. Eu sou resposta de oração. Eu lembro que adolescente, perdido, distante do Senhor, descrente em Deus, um dia num show de rock, vestido de preto, ouvi uma voz que eu não sabia, mas era o Espírito Santo dizendo: aqui não é o seu lugar. E eu fui desesperadamente para casa, achando aquilo tudo estranho. E quando eu chego dentro de casa, eu vi que ali havia minha mãe, a minha tia, irmãs de oração, dizendo: Senhor, eu não posso mais fazer nada, mas Tu podes, resgata esse menino. Assim como Abraão pediu por Ló, você pode pedir pelos seus familiares. Amados irmãos, eu vejo Moisés intercedendo pela nação peregrina, e vejo que Deus ouve a sua oração e não extermina a nação em Cades Barnea. Sabe o que eu quero dizer com isso? É de que essa história nos ensina que a oração pode mudar o destino da nação. A oração pode mudar o destino da nação. Eu estou cansado de ver crentes fazendo comentários desesperados. Eu estou cansado de ouvir críticas de políticos, de crentes que não dobram seu joelho para orar. Ei, Deus não te chamou para ser o crítico do Brasil. Deus te chamou para interceder pelo Brasil. A palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos nossos governantes. O seu sonho não deve ser ir morar nos Estados Unidos e desfrutar de uma casa maravilhosa lá em Orlando, porque lá tudo funciona, aqui é uma desgraça. Você precisa ter um sonho de ver o Brasil transformado, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Veja, por exemplo, Ana, que continua orando, mesmo quando o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada, e recebe Samuel como filho da promessa. Sabe o que eu aprendo com Ana, irmão? Eu aprendo que ninguém precisa entender o seu clamor. A sua oração não precisa ser entendida por todo mundo, mas você precisa saber de uma coisa: Deus ouve, entende e responde. Eu vejo Neemias. Todo mundo, quando ouve falar de Neemias, lembra que ele construiu os muros de Jerusalém. Ele liderou aquele povo cansado, com recursos escassos, e deu de volta a cidade desejada.
Mas ninguém lembra que antes de ele fazer tudo isso, ele dobrou os seus joelhos e clamou ao Senhor, e passou longos dias em oração e jejum. Sabe o que eu aprendo com Neemias? É de que antes de nossas grandes realizações, de nossos grandes projetos, de nossas grandes decisões, oração. Toda grande obra de um homem de Deus começa em oração. Toda grande obra de uma mulher de Deus começa em oração. Uma outra oração que eu lembro que foi respondida foi a oração de Jonas. Ele não estava numa igreja, ele estava no fundo do mar, no ventre do peixe, na contramão da vontade de Deus, profeta fujão. Mas ele ora. Eu imagino que a música que toca de fundo enquanto ele ora é: quando está escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais no porto lá em Nínive para quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, mas tô te esperando, basta você orar. Ele ora, e o peixe muda de direção e vomita aquele cara na praia, no centro da vontade de Deus. Sabe o que eu estou entendendo com isso? É de que Deus não está refém de um arraial evangélico. Nós não somos o único povo que Ele ouve. Permita-me escandalizar você, mas isso é idiotice da religião. Sexta-feira eu fui evangelizar os travestis lá em Boa Viagem. Era mais ou menos meia-noite. Eu encontro um deles e eu senti algo diferente. Eu comecei a falar da palavra de Deus, e lá para as tantas ele chorando disse: eu conheço a palavra, eu sou desviado do evangelho. Aquele homem vestido de mulher, a cena estranha, num lugar de prostituição, começou a se quebrantar e chorar, e quebrantar-se e chorar. E quando o pastor Alberto viu que ele estava chorando, nós precisávamos ir embora. Alberto disse: você pode orar? Ele falou assim: faz muito tempo que eu não oro. Alberto disse: Deus está com saudade, pode orar. Aquele traveco pegou na minha mão e começou a fazer uma oração. E era a oração de Jonas. E deixa eu dizer uma coisa para você: tem muita oração nossa que não passa do teto, mas aquela subiu até a mansão celeste. Porque os Jonas também são ouvidos pelo Senhor. Eu não sei se há alguém aqui que diz: não tenho mais intimidade com o Senhor, estou afastado do Senhor. Algum tempo atrás eu me perdi dos caminhos do Senhor. Você não sabe o que, é que eu estou fazendo da minha vida. Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei onde você está, mas você pode estar dentro do mar, no ventre do peixe. Ora, porque Deus ouve a tua oração. Aleluia. Queridos irmãos, eu vejo, por exemplo, Daniel, um homem de oração, que foi capaz de influenciar uma terra estrangeira, um jovem que se dedicava à oração. Sabe o que eu aprendo com a oração de Daniel? É que você não pode ser relevante em sua geração sem uma vida de oração. Não importa o quanto você saiba, Deus não faz pacto com teólogos. Tem muito teólogo cheio de conhecimento, com joelho fino, porque não tem intimidade com Deus. Não vá para o seminário achando que isso vai mudar a sua vida com Deus. Deus está procurando homens e mulheres de oração. Daniel era um homem de oração e por isso foi relevante em terra estrangeira. Uma das histórias que eu mais gosto sobre oração é a história de Abacuque. Como eu amo a história de Abacuque. O profeta Abacuque entra na contramão do chamado profético, porque geralmente o profeta ouvia a voz de Deus e dizia para o povo. Mas Abacuque começa o capítulo 1 dizendo o que o povo estava sentindo e pensando para Deus. Se você puder ler depois o capítulo
assim: até quando, Senhor? Quantas orações você já fez dizendo até quando? Clamarei eu e tu não me ouvirás. Gritarei a violência e não me salvarás. O texto diz: por quê? Por quê me fazes ver a iniquidade? A contenda e o litígio se suscitam. Quantas vezes você já orou dizendo até quando, Senhor? Quantas vezes, e quem sabe você veio aqui hoje dizendo por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Abacuque está orando assim. Abacuque está dizendo: Senhor, até quando? Senhor, por quê? Quando ele silencia a sua oração, Deus responde. E Deus responde da seguinte forma: estou eu levantando os caldeus, nação amarga e impetuosa que marcha por sobre a terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus levanta uma nação muito pior, para esmagar ainda mais o povo. Era exatamente o contrário do que Abacuque estava pedindo. Mas vem comigo, porque a história não acaba aí. Deus, por vezes, não responde a nossa oração como a gente quer. Mas Abacuque vai entendendo o trabalhar do Senhor. E preste bem atenção, porque Abacuque, no capítulo 2, diz: eu subirei na minha torre de vigia e de lá esperarei. Não sei se alguém aqui já serviu no quartel, mas quem é sentinela tem que ficar ali. Você está na escala, meu amigo, você vai ter que ficar acordado de madrugada. Você vai ficar esperando no silêncio até o seu comandante dar uma outra ordem. Abacuque estava dizendo: eu sei que eu não mando em mim mesmo, eu vou esperar a tua voz. No meio desse processo, Abacuque aprende uma coisa muito importante. A primeira vez onde a expressão um justo viverá pela fé surge. E embora ele comece dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me ouvirás? Capítulo 3 de Abacuque, o encerramento, o cântico do contentamento. Porque ele diz no final de tudo, no livro de Abacuque não fala que tudo foi transformado, mas diz assim: ainda que a figueira não floresça, que produto da oliveira minta, que não haja gados no curral, eu, todavia, me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque eu estou certo que no momento dele Ele me fará andar por lugares altos. Sabe o que eu aprendo com Abacuque? É que às vezes Deus não está interessado em mudar a situação, mas o coração daquele que ora para enfrentar a situação que vive. Não se surpreenda se Deus não fizer nada na sua casa. Ele está fazendo em você. Ainda que a figueira não floresça, eu todavia. Quando Deus responde a nossa oração diferente de como a gente imagina ou gostaria, a gente ora assim: Senhor, ainda aquilo que eu te pedi não chega, eu, todavia, me alegro no Senhor. Olha para Jesus, irmão. E aliás, essa é a nossa segunda mensagem. Veja em Jesus uma vida de oração. O homem perfeito orando todo o tempo, no Jordão, no deserto, nas madrugadas, no Getsêmani. Ele está orando na cruz. Sabe o que eu aprendo com Jesus? É que não há como ter intimidade com o Pai sem investir tempo em oração. Não é apenas um lugar onde eu ponho as minhas carências, é o desejo de estar com Ele. Eu desejo estar com Ele. Eu sei que o Espírito Santo do Senhor está entre nós. Há uma unção poderosa de Deus nesse lugar. A igreja primitiva investia em oração, e o resultado disso era ousadia, autoridade e generosidade. A igreja do Senhor precisa orar. Um dos textos mais encantadores sobre oração, na minha opinião, é Atos capítulo 12. Porque Atos capítulo 12
é o sinal de que quando a igreja ora, algo acontece. Pedro está preso. O texto diz que ele já havia sido condenado, ele estava se preparando para a morte. Imagina você no lugar de Pedro, sabendo que daqui a pouquinho o seu fim ia chegar. O pessoal já estava rolando o facão. Aí uma igreja pequenininha se reúne numa casa e decide passar a madrugada orando. Pedro estava dormindo na prisão, mas a igreja não estava dormindo no ponto. A igreja estava orando. Irmãos, a Bíblia diz que Pedro foi cutucado pelo anjo. Eu não sei se você gosta de acordar assim, mas Pedro acordou. Quando ele abre os olhos, ele vê aquele anjo, ele olha aquelas cadeias, e as cadeias todas estão abertas, os grilhões rompidos, os guardas adormecidos. E ele vai passando por aquele lugar que era o impossível. Era impossível sair dali, mas ele vai passando naquele lugar como se fosse uma escada rolante. Ele passa pelo lugar, o lugar passa por ele. Ele percebe que agora ele já estava na rua. O anjo some. Daqui para frente é contigo, Pedrão. Pedrão vai de madrugada, bate na porta da igreja. A igreja estava lá dentro orando. A menina fica tão impressionada com Pedro ali na porta que ela fica empolgada, dizendo assim: olha gente, Pedro está lá fora. Ela não abre para ele entrar. Ela fica tão impressionada que ela vai dizer para o pessoal. E o pessoal fica tão incrédulo que diz assim: não pode ser, quem sabe uma impressão sua, um fantasma, seja lá o que for. Irmão, se essa igreja dobrar os joelhos, se os membros dessa igreja descobrirem como orar, se orarem todo o tempo, frequentemente, se orarem fervorosamente e se orarem especificamente, nós vamos ver milagres de Deus acontecerem nesse lugar. Eu não sei você, mas eu quero convidar você a estar na presença do Senhor. Essa não é só uma série de mensagens. Preste bem atenção, essa não é só uma série de mensagens. Amanhã, nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, se você é de uma fonte, você vai receber especificamente um texto falando sobre oração. Serão 21 dias de estudo devocional que a nossa igreja traduziu de um pastor profundo nas escrituras chamado Mark Driscoll. Serão 21 dias nos aprofundando acerca de o que é oração, como orar, como colocar-se na presença do Senhor. Faça essa campanha de oração de 21 dias, estude a palavra, veja como Deus se move, veja como nos mover até Deus. Eu quero convidar você nesse momento, colocar-se diante de Deus, ou de joelhos, ou de pé, como você quiser, mas se você quiser ficar de pé, nós vamos cantar essa canção, vamos clamar ao Senhor. Eu quero terminar essa celebração de hoje clamando ao Senhor. Há uma presença poderosa nesse lugar. Enche esse lugar, Espírito Santo de Deus. Sacode a tua igreja. Põe-nos de joelhos na tua presença, Senhor. Faz os milagres que sejam para a tua honra e glória. Que nós possamos nos diminuir. Que o ato de confiança de orar ao Senhor, que o ato de entrega ao Senhor seja mais frequente em nós. Enche-nos com o teu Espírito Santo. Leva-nos, Senhor. Leva-nos ao mais profundo. Leva-nos ao lugar secreto, Senhor. Comece a orar nesse momento pela sua família. Comece a orar pelo seu trabalho. Ora ao Senhor. Experimente entrar na presença do Senhor. Esse é o teu momento de oração com Deus. Você não precisa cantar. Eu estou te chamando para orar. Ora. Thomas, o meu casamento está difícil, então ora. Tenho passado por provas, então ora. Eu quero, Thomas, mais intimidade com o Senhor. Eu quero sair da superficialidade, então ora. Eu quero entender o que Deus quer para mim, então vai para a oração, meu filho. Porque se você tomar todas as suas decisões esse ano, mas não dobrar os
Senhor. Comece a orar onde você está, interceda nesse momento. Comece a orar nesse momento. Abra sua boca fervorosamente. Olha ao Senhor. Prepara o guarda-chuva, porque a chuva de Deus vai cair na sua vida. Prepara o guarda-chuva da fé, porque você vai ver a glória de Deus. Você vai ver Deus te usando poderosamente. Aleluia. Enche esse lugar com a tua glória, Senhor. Enche esse lugar com a tua glória, Senhor. Dai-nos os teus dons do Espírito. Enche-nos com o teu poder, Senhor. Homens com autoridade para pisar na cabeça das serpentes e escorpiões, para repreender todo o mal. Sacode essa igreja em oração, Senhor. Que não nos falte oração, Senhor. Chega de conteúdo vazio, de intelectualismo frio. Faz-nos fervorosos em oração, Senhor. Deus, eu nesse momento quero orar por curas. Eu sei, Senhor, que há algumas pessoas aqui que estão enfermas da alma, enfermas do corpo. E em nome do Senhor Jesus, a tua presença está aqui. Teu Espírito Santo se move entre nós. E eu quero ministrar através, Senhor, da oração cura. Comece a orar nesse momento. Se você está enfermo, comece a orar nesse momento. Clame ao Senhor. Deus, confunda os médicos. Tu ainda és o mesmo Deus. Tu ainda és Deus de milagres. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão perdidos nas nossas famílias. Há uma aliança sobre a nossa casa. Nós temos, Senhor, um pacto familiar. Portanto, Deus, eu creio, Senhor, que Tu has de salvar os nossos irmãos, familiares. Vem, Jesus. Enche esse lugar com a Tua glória. Enche esse lugar com a Tua glória. Comece a orar nesse momento. Ora ao Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero te majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver e voar com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver e voar com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver.
certo, onde eu te encontro, no lugar certo. Diga isso, igreja, diga isso, faça dessa canção a sua oração. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver, eu quero ver a tua glória, Senhor, eu quero ver a tua glória, Senhor. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, e toda a tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, e toda a tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz Diga assim, quero ir. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, Forte. aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Senhor Deus, levanta nessa igreja homens e mulheres que nada temam senão o pecado e que desejam, Senhor, intimidade contigo. Homens e mulheres de oração, porque eu sei que tu estás convocando essa igreja. Porque quando tu queres fazer algo poderoso, tu sempre chama o teu povo para orar. Eu estou com meu guarda-chuva preparado, Senhor, porque eu sei que 2018 é ano de chuvas e bênçãos. Nós vamos impactar essa cidade. Nós vamos ganhar o Recife para o Senhor Jesus. Nós vamos ver milagres acontecendo. Tudo isso de joelhos. Usa-nos para a tua glória. Aquece o nosso coração e leva-nos para o lugar secreto. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no Filho Jesus, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam conosco desde agora e para todos sempre. Amém. Eu pensei em pedir desculpa para vocês pelo horário avançado, mas deixe-me dizer algo. Não é costume nosso atrasar aqui, mas é costume nosso deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer. E quando o Espírito Santo trabalha, a gente não pede desculpa, a gente desfruta. Então vai na presença do Espírito Santo para casa, entra no teu quarto e nós veremos milagres acontecerem, porque Deus ainda é Deus que trabalha e ainda é Deus que responde as nossas orações. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos continuar cantando essa canção, mas vai para casa certo de que o Espírito Santo de Deus está falando contigo e quer fazer muito mais. Aleluia, glória a Deus. Tua majestade é real, ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te